meus amigos queridos do Startup Podcast. Olha, todo o Startup Podcast, Reginaldo, eu começo falando isso, que é um programa incrível, imperdível e que trazemos grandes pessoas para participar. E hoje não é diferente, né? Para falar a verdade, é diferente sim. Hoje é em dose dupla. Tudo isso que eu falei para vocês hoje é em dose dupla. Hoje a gente tem a honra e o prazer de trazer aqui duas conterrâneas minhas. Reginaldo hoje está na minoria, né? Toda a vida aqui eu ficava aqui no cantinho, minha Paraíba, meu Nordeste. Hoje a gente está na massa aqui, né? Então, trazendo aqui essas incríveis pessoas, a Dani, a Tayane, que são da 3B delas, que tem uma história incrível para falar sobre empreendedorismo feminino. Muita coisa legal para a gente conversar aqui, para fortalecer, né, esse ambiente de empreendedoras fortes, guerreiras, que a gente está vendo aí tomando um espaço gigantesco, que é de direito delas. E olha, muita coisa legal vai rolar. Mas, antes de rolar essas coisas legais, eu vou pedir aquela ajuda de sempre para que você que está assistindo o Startup Podcast, acompanhando os episódios do Startup Podcast, já vai na 4ª temporada, né? Muita gente está assistindo, mas não está se inscrevendo no canal. E a gente precisa de vocês aqui para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Então, já aproveita, ó, 5 segundos. Se inscreveu, deixou seu like, deixou um comentário, já compartilhou para o amigo e voltou para a cadeira. Já está feito, ó. A gente vai mandar brasa agora, né não? Sejam bem-vindos, Tayane, Dani, Reginaldo Schulenberg, meu querido amigo, mentor, sócio, todo. O Reginaldo aqui é tudo, viu, para mim aqui. Sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui nesse novo episódio do Startup. Fala, Reginaldo! Glauber, eu faço tudo aqui mesmo. Se tiver que fazer, eu faço um café, passo um pano aqui na minha parede de fundo, faço qualquer negócio. Eu sou o vulgo PPTO, pau para toda obra. Mas hoje, eu vou dizer assim para vocês, né, que a gente está iniciando o mês da mulher, né? E a gente vai fazer 4 programas sequenciais só com empreendedoras. Esse é um negócio extraordinário, porque convidar empreendedoras para falar não é fácil. Elas são sempre muito ocupadas porque elas têm, elas têm empreendedoras, casa, um monte de coisa para fazer que às vezes a gente não tem. Então, para tirar um tempo delas é um negócio difícil. E a gente não podia começar sem ser estas duas figuras. Essas duas figuras passaram na minha vida em momentos diferentes, né? A Tayane, eu conheci ela num programa do CITA aí da Paraíba, e eu era o aprendiz e feiticeiro do investidor. Porque eu tinha recém me formado e foi a primeira vez que eu fui entrar e escutar pitch e conheci esta figura que é a Tayane. Depois de algum tempo, né, conheci a Dani num evento, na Startup Summit em Floripa, e olha a coincidência, aí eu descubro que as duas estão juntas. Que troço legal, que troço legal. E aí, quando a gente falou aqui sobre trazer empreendedorismo feminino, eu disse assim, eu já sei quem eu vou trazer. Porque essas duas são duas guerreiras, elas têm uma história linda, tem... Meu Deus, se a gente quisesse, a gente fazia um podcast aqui de 10 horas com essas duas, porque histórias não faltam. Mas agora eu vou deixar elas se apresentarem primeiro e depois a gente vai começar o bate-papo tranquilo. Então, fica quem quiser começar, vocês têm a vez aí agora. Taca a pau, Thay. Vamos lá, gente. Eu sou a Dani Bezerra. Eu sou pernambucana, mas eu estava brincando com o Glauber que eu já sou nascida e criada na Paraíba desde 2020. Né? A 3B delas é uma empresa que realmente nasceu na Paraíba, então ela é uma empresa paraibana. Né? A gente nasceu aqui, lá em 2019. Estou no mundo do empreendedorismo desde 2015. Primeiro eu tinha uma outra startup de educação empreendedora para jovens. E aí, em 2019, eu me juntei com as duas outras Bs, por isso que o nome é 3B, né? Juntei com Thay Belchior e Camila Brandão. E nós iniciamos, né? Criamos aí a 3B, que nasceu como 3B Educação, Inovação e Eventos, e depois se transformou em 3B delas. Então, estou aí nesse mundo do empreendedorismo, das startups, inovação, desde 2015, e estou muito feliz aí com esse caminho que eu estou trilhando. Que legal. Tayane. Gente, eu queria agradecer pelo convite em estar aqui com vocês.
É muito bacana quando a gente tem esses canais para compartilhar um pouco da nossa história, mas, sobretudo, da nossa luta. Então, quando o Reginaldo veio com o convite para o Startup Day, falando assim, ali é um espaço para a gente desmistificar, né, os prós e contras do empreendedorismo e aplicar essa desmistificação para o empreendedorismo feminino, eu acho um movimento muito importante. Não para assustar as pessoas, né, diante da escolha de empreender, mas para prepará-las, entender que eu brinco que a Dani, ela me comprou lá em Mato Grosso, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, né, sou a Tayane Belchior, e o mundo do empreendedorismo entrou na minha vida em 2016, ou seja, um ano após Daniele. Eu era uma pessoa normal, meu povo. Eu era uma pessoa normal, eu me formei em psicologia, eu passei no concurso público, eu fiz tudo que a minha mãe mandou. Até conhecer Daniele. Tudo certinho, Dani. O mundo do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia e, sobretudo, o mundo do impacto social, que foi o mundo que tocou o meu coração, e eu saí de uma das maratonas de inovação que ela promoveu lá no meu estado com a cabeça pirata, falando, é isso que eu quero para minha vida e tudo mais. Só que aí ela me vendeu esse mundo. Empreender era para a gente ter mais tempo e ganhar mais dinheiro. Mentira, tá, gente? Tudo que as pessoas acreditam, né? Não abrir um negócio que é para ter mais tempo e ganhar mais dinheiro. E sim, em um devido momento, essa hora chega. O que a gente precisa falar sobre é sobre o momento da decisão de empreender até a hora em que essa hora chega. Né, todo esse processo de construção para chegar nesse patamar, sobre todo esse processo de desenvolvimento, de resiliência, de muito estudo. Eu sou psicóloga, então da área de negócios para fundar uma startup, gerenciar, administrar um negócio, foi outra faculdade que a gente faz todos os dias, né, para conseguir dar conta do recado. Então, adorei a pegada do podcast, estou muito grata em estar aqui compartilhando essa troca de ideia aqui com vocês. Mas esse é o intuito mesmo, Taiane. Na verdade, você falou uma coisa que eu sempre falo. Se a gente sabe que é difícil, a gente está preparado para enfrentar as coisas. O problema é que todo mundo fala que é tão fácil, que qualquer um faz, que você se sente envergonhado de pedir ajuda. Até por dizer, porra, se qualquer um faz, por que eu não consigo? O que tem de errado comigo, né? E o Startup nasceu exatamente nessa pegada, para começar a falar para as pessoas que é difícil, mas é possível? É possível, é gostoso. Eu passei 32 anos da minha vida, não trocaria absolutamente nada dessas emoções todas, né? Mas não é fácil. A gente come lama de vez em quando. Mas vamos embora. Eu vou fazer uma primeira pergunta, que é a pergunta mais... É a única fixa aqui nesse programa. O que incomoda realmente vocês no mundo das startups ou no mundo dos negócios? E isso pode ser qualquer coisa, pode ser o próprio empreendedor, pode ser investidor, pode ser o ambiente, ecossistema. À vontade. Vamos lá. Deixa eu começar, Daniela. Vou jogar essa bomba. Joga a bomba, porque daí é que saem as perguntas. Então, Reginaldo e Glauber, a gente ontem estava... Ontem a gente brinca, tá? A gente tem uma brincadeira, uma piada interna, que a gente chama de uhul, ui! Ou seja, nossos dias têm uhul e ui! E ontem foi um dia muito assim, muito forte de uhuis e uis. Né? Ontem a gente gravou um programa, né, para a TV Globo local aqui da Paraíba, onde esse programa vai contar a história da 3B e provavelmente vai passar ou no Dia das Mulheres ou um final de semana após. A gente está aguardando qual vai ser esse dia. Mas para a gente foi muito significativo, porque ele vai contar a nossa história para toda a Paraíba, vai ser na TV aberta. Então foi um momento de muito uhul, assim, né? Muita alegria. E aí depois a gente recebeu uma notícia que trouxe um ui, e aí a gente relembrou por conta dessa notícia, que eu não vou falar, mas a gente relembrou um momento bem, bem complexo que a gente viveu o ano passado em um evento que a gente foi apresentar, a gente participou de
de uma competição, e nessa competição a gente foi apresentar a 3B, né, defender, fazer o famoso pitch, né, para uma banca de investidores e empreendedores, e quando a gente chegou no evento, a gente se surpreendeu porque a banca só tinham homens brancos. Nada contra, tá, gente? Só que a gente está falando de diversidade no universo. Então, quando você traz essa pergunta para a gente, o que mais me incomoda e que mais provavelmente também vai trazer um pouco mais sobre isso, é justamente essa falta de diversidade que a gente tem ainda. Estamos em 2024, esse evento foi o ano passado, em 2023, e ainda temos essa falta de diversidade. E aí, quando a gente vai puxar para a questão feminina, né, já que somos duas mulheres, e o nosso propósito é fortalecer o empreendedorismo feminino, quando a gente olha para esse lado, a gente encontra ainda mais dificuldades. Então, a gente encontra menos dessas mulheres, né, menos dessa diversidade. Então, nós nos surpreendemos, porque era um grande evento e uma banca com 10 homens. Então, como é que nós, mulheres, com empresas que têm uma pegada, principalmente feminina, no caso da 3B, que trabalha com o empreendedorismo, fortalecendo, incentivando o empreendedorismo feminino, como é que nós vamos conseguir ser avaliadas do ponto de vista diverso e do nosso propósito com uma banca que estava sem 0% de diversidade? E aí, quando a gente vai para alguns ainda eventos, a gente vai para algumas ações que a gente tem no mundo ainda do empreendedorismo, das startups, de inovação, nós encontramos ainda um mundo pouco diverso, mais masculino. Então, é algo que ainda incomoda muito a gente, porque a gente entende que, por conta dessa falta de diversidade, também existe uma falta de apoio focado nas mulheres. Então, a falta de olhar para essa questão do desenvolvimento dos negócios femininos. Ah, Dani, mas está acontecendo muita coisa. Está acontecendo, mas ainda não é muita coisa, não se enganem, não é muita coisa. Ainda precisa de um pouco mais para que a gente realmente consiga chegar aí numa equidade, né, nessa questão do empreendedorismo feminino. Somos muitas, somos força, mas ainda precisamos, sim, de muito apoio por conta dessa questão de sermos também múltiplas. Então, quando a gente tem muita coisa para fazer, não só empreender, a gente precisa realmente de mais apoios para a gente conseguir dar conta de tudo. Então, essa questão da falta de diversidade, de apoio ao empreendedorismo feminino é algo que me incomoda muito no mundo das startups e da inovação e do empreendedorismo. E no mundo em geral, né? No mundo em geral. Total, né? Eu vou trazendo só o cenáriozinho que a gente está conversando aqui, mas no mundo geral. Tá aí. Agora vem. Preparem-se. Eu vou completar apenas o que a Dani falou. A Dani falou, né, sobre essa falta de diversidade. A 3B é uma aceleradora de negócios femininos, né, com foco na aceleração e digitalização de micro e pequenas empreendedoras. Então, a gente sabe muito bem quem nós somos e para quem nós trabalhamos. No entanto, por conta das nossas próprias histórias de vida, a gente tem a pauta de igualdade de gênero como carro, né, como carro forte, como frente do nosso negócio. No entanto, a gente tem aqui, dentro dos nossos valores, o apoio também faz parte da nossa pauta, o apoio à comunidade LGBTQIAPN+, e a igualdade de todos os gêneros e não só o feminino, inclusive a igualdade racial. Então, a 3B, dentro da sua essência, tem uma energia muito forte em busca da equidade racial, equidade de gênero, e para que a gente possa chegar num patamar, o nosso sonho, a nossa utopia, chegar dentro de uma realidade onde eu não precise mais ter uma empresa que fale sobre empreendedorismo feminino, ou sobre a inclusão de pessoas. Não, essa vaga é afirmativa para mulheres, essa vaga é afirmativa para pessoas pretas. É o que a gente vê de movimento. Por quê? Porque públicos diversos ainda precisam de portas específicas para ter entrada em alguns contextos. E aí, eu vou puxar um pouco para a minha realidade e falar não só do movimento de diversidade, mas também do movimento de inclusão.
porque já temos alguns anos que as mulheres têm galgado cada vez mais espaços em diferentes contextos. Então, hoje, sim, você encontra mulheres competentes, com muito conteúdo na área de negócios, na área de tecnologia, na área de inovação. Você encontra pessoas pretas, mulheres trans e públicos extremamente diversos. Mas precisa ter um movimento do nosso estereótipo de pessoas brancas, cis, de buscar, de ter a vontade de abrir essas portas e incluir essas pessoas. Então, quando a gente foi para esse evento, a gente escutou da organização. Nós buscamos mulheres, mas a gente não encontrou. Não houve um esforço. Com certeza não houve esforço, porque dentro do ecossistema onde a gente estava, nós conhecemos mulheres do ecossistema que eram importantes, figuras importantes dentro daquele contexto, e que não foram convidadas. Então, muitas vezes, não existe esse esforço. Eu falo que eu passei por uma transição de carreira, vindo de Mato Grosso para cá, abandonando o serviço público, virando empreendedora, mas eu passei também por uma transição de mentalidade. Quando eu saí da minha bolha Mato Grosso, que é um estado agro, é um estado, vamos botar aqui as cartas na mesa, é um estado agro, é um estado branco, é um estado que ainda tem muito a cultura do patriarcado, porque quando a gente vem do agro, a gente sabe que isso é real. Desconstruir o machismo nesses ambientes é um desafio ali que tem um degrau a mais. E aí eu vim para o Nordeste. E aqui do Nordeste foi que eu tomei um banho de realidade. Então foi eu vim para cá em 2019, aos 29 anos, que eu pude ter a oportunidade de conviver com contextos diferentes para poder entender e internalizar os meus privilégios. Eu sou mulher, isso me dá um lugar de fala, e eu posso falar abertamente sobre os desafios de ser mulher na área de negócios, inovação e tecnologia. Isso é uma experiência que eu vivencio. Mas hoje eu entendo que a trajetória de uma mulher que está nesse mesmo contexto, mas é preta, tem um degrau a mais de dificuldade. Se ela é uma mulher trans preta, ela tem 2 degraus a mais de dificuldade. Se ela é mulher, mãe de periferia, ela tem um outro degrau. Então, a gente precisa olhar, nós que temos esses privilégios, e aí eu falo de mulheres brancas que têm muito mais facilidade de entrar em alguns espaços, de homens brancos e cis que têm mais facilidade em serem ouvidos e entrar em alguns espaços. É nossa responsabilidade estudar sobre o movimento de inclusão e diversidade. É nossa responsabilidade quebrar o conceito de cultura onde a gente foi criado, que é uma cultura branca e patriarcal, para ter um letramento e conversar de forma correta com as pessoas, e é nossa responsabilidade abrir as portas do contexto onde a gente está, para que a gente possa ser responsável pela promoção dessas oportunidades. Então, para além de diversidade, que é um movimento, né, que a gente busca em todos, é quem tem a chave da porta na mão, se ligar para fazer o movimento de inclusão. Porque quando esses públicos diversos tentam galgar esses espaços sozinhos, é muito mais complexo, é muito mais difícil se não tiver essa parceria, esse olhar realmente, que é o que eu acredito dentro da nossa trajetória, que gera o real impacto social. Então, vamos falar de diversidade, mas vamos falar sobre a responsabilidade de quem precisa abrir portas para a inclusão. Eu vou falar uma coisa, eu estou vivendo essa experiência do lado... Desabafei. Não, e eu estou vivendo exatamente isso que vocês duas falaram, eu estou vivendo do lado contrário agora. Estou organizando aqui na cidade o Dia Mundial da Criatividade. E eu sou organizador, sou o líder daqui. Que legal! E aí me apareceu um monte de gente que se inscreveu e que ninguém na cidade conhecia, ninguém tinha referência, ninguém nada. E eu fui tomar um café com todo mundo. Já tomei uns 30 cafés nos últimos dias. E aí você vê, assim, muita mulher que às vezes tem o medo de se expor, de ir fazer as coisas, e agora eu estou incentivando. Pessoal LGBT, que tem uma pessoa aqui que tem 1 milhão de seguidores no TikTok, e ela estava com vergonha de aparecer aqui numa palestra na cidade. Disse, mas meu Deus do céu, olha o teu sucesso, não olhe para os outros, dane-se quem não quer vir. E aconteceu, por exemplo, de um inspirador falar assim, Reginaldo, vocês estão com uma pegada muito LGBT, mulher, raça, coisa e tal.
E eu não vou participar como inspirador. Eu digo assim, não, eu acho que você não tem que participar mesmo como inspirador. Você deve participar para aprender tudo isso. E o cara ficou bravo comigo. Então, eu estou vivendo exatamente o lado contrário do organizador agora, que está tentando incluir todo mundo. E graças, mas olha, está ficando muito legal porque a gente está incluindo um monte de gente que já fez coisas, já comeu lama fora daqui e ninguém conhece o nome porque ou é mulher, ou é LGBT, ou sei lá, tem qualquer, ou é mais pobre. Por exemplo, tem um cara que escreveu um livro aqui que ninguém sabia do cara aqui, o cara tem um livro publicado. Essa menina, né? Ela é do LGBT e está aí. E, putz, cadê todo mundo? E estou conseguindo resgatar. Isso é difícil também, porque tem dois lados. Tem a pressão das pessoas, teoricamente, que se dizem normais, né? Uhum. E tem os receios das pessoas que se acham diferentes. Mas está sendo legal porque a gente está fazendo assim uma reunião a cada 15 dias e eu estou quebrando várias bolhas com isso. Mas é uma experiência nova para mim. Reginaldo, uma experiência super nova que eu estou vivendo. Exatamente como estava falando, né? Essa questão da conexão. Né? Você vê quantos grandes valores, né, você encontra aí nesse evento que você está realizando, né, Reginaldo? Mas precisa de alguém que vá lá, pegue na mão, venha, que é isso, rapaz, vamos se mostrar, vem para cá. Né? Então, assim, infelizmente, a gente, nessa era toda de evolução que a gente vive, né? A gente fala evolução, era para ser tudo linear, né? Tudo evoluir uniforme, né? Mas a gente vê aí, né, a questão de coisas lá na frente, coisas que nem para ter dita como estão atrás, porque ainda tinha que chegar mais para frente para ser considerado atrás ainda, né? E a gente vê isso, né? Então, esse trabalho é muito importante, né? Que as meninas vêm fazendo, que é literalmente de puxar, né? Ó, vem para cá, vem para aqui, que o seu lugar é aqui, vamos mostrar o que é que você faz, como você faz, né? Então, parabéns por isso tudo. Deixa eu ver, eu acho que a Thay caiu aqui, deixa eu colocar. Foi. Caiu, mas está voltando, ela já está aí nos bastidores. Olha aí. Pronto. Eu queria, tá tudo bem, não machuquei, tá? Não, eu ia perguntar, porque esses tempos eu caí também, voltei ileso. Para mim já é vantagem, né? Eu caí aqui, eu sou jiu-jiteiro, vou pro chão, já volto. Já volta mais forte. Então, tá. Reginaldo, eu acho que é extremamente importante. Desculpa. Não, pode falar. Talvez você vai falar aquilo que eu ia falar para a Thay, que foi o finalzinho. Tá, eu acho que é extremamente importante esse movimento que você faz pelo seguinte, a gente tem uma cultura... Por que a 3B nasce com esse propósito de fortalecer aí o empreendedorismo feminino? Porque sim, a gente tem uma cultura exclusiva, né, que exclui aí as pessoas, e aí, por conta disso, muitas vezes essas pessoas que são ditas como minorias, elas realmente têm uma autoestima baixa, elas se sentem com medo, elas não querem ter a possibilidade de falar alguma besteira, né, para os outros. Por que eu vou fazer isso? Quando um amigo meu fez, Dani, tu deveria fazer uma palestra contando a tua história. Eu olhei para ele e disse, para quê? Ele disse, porque a sua história ela inspira pra caramba. Eu disse, mentira, jura? E ele, Dani, presta atenção. E eu fui prestar atenção. Então, assim, às vezes a gente precisa realmente desses starts. E isso foi antes da 3B. Então, quando ele me trouxe isso, eu disse, caramba, outras mulheres como eu, que fazem coisa pra caramba já aí, que eu já estava, né, empreendendo, fazendo um monte de impacto, podem estar achando que suas histórias não merecem ser ouvidas, não merecem ser contadas. Então, vamos mudar isso, vamos fazer com que essas pessoas entendam que sim, e vamos abrir essas portas, como você, Reginaldo, está fazendo, abrindo portas para essas pessoas e elas entendendo que elas são capazes, para que elas se sintam fortes o suficientes de fazer com que esse possível inspirador aí que queria inspirar o que eu não sei, entendam que não é só ele que inspira, existem outras várias pessoas aí tão fortes, com histórias tão fortes, que sim, elas inspiram e merecem ser ouvidas e merecem ser fortalecidas, né? Então, é por isso ainda que existe a 3B, né? E que existem outras tantas organizações aí fazendo também com que se fortaleçam essas pessoas ditas minorias, mas que não são minorias coisa nenhuma e que só precisam realmente de espaço e voz, né? Para ser ouvidas. E tem muito talento por aí. Na verdade, é realmente isso que você falou, espaço e voz, né?
e talvez ajudar a gerar a autoconfiança, porque tudo isso vai minando a autoconfiança da pessoa, né? Exato. E eu acho que isso talvez seja o maior problema hoje de vocês, pensando em empreendedorismo feminino ou diverso, né? É realmente fazer com que as pessoas tenham autoconfiança, que elas resgatem isso, né? Porque em um momento elas tiveram, mas todo o ecossistema vai apertando tanto que isso se perde. E foi isso que eu encontrei agora na entrevista, com essas 30 pessoas que eu estou conversando, que vão dar palestras, vão fazer oficinas, vão fazer workshops. Putz, então, um troço muito legal. Eu estou vivendo um momento muito legal da minha vida com esse evento. E assim, que bom. E esse cara, esse inspirador que falou que não iria inspirar porque era um movimento que estava trazendo todo mundo, resgatando todo mundo, eu até fui conversar com a Organização Mundial. Eu disse assim, gente, acho que eu fiz uma caca porque fui duro com ele, né? Eu falei assim. O presidente da Organização Mundial disse assim, Reginaldo, isso é um líder criativo. Isso é uma pessoa que está preocupada com o ecossistema. Você está certo. E se ele vier reclamar para mim, eu vou dizer assim, o Reginaldo estava certíssimo no que ele falou. Vá lá e aprenda. Escute todo mundo e depois tire as suas conclusões. Que ótimo. Putz, é uma experiência novíssima para mim. Foi muito bom vocês terem resgatado isso como início do podcast, porque realmente é um negócio novo. Estou vivendo um momento novo, aos 59 anos. Que legal! Muito bom, parabéns, Reginaldo! Para falar de todos os desafios aqui, a questão do etarismo, feminino, masculino, também já é outra pauta que dá outro podcast. O nosso trabalho, ele é gigantesco para chegar num nível de equidade, quando a gente fala de todos os parâmetros. E existem facetas dessa exclusão que não são nem sequer vistas ou discutidas. Esses dias eu vi um post sobre etarismo, sobre a inclusão de mulheres no mercado de trabalho, mulheres que já são mais velhas, 50 a mais. E aí é outra pauta assim, interessantíssima da gente entender, né, os preconceitos, o machismo, que intrinsecamente também se instala ali. Mas eu queria fazer uma observação sobre uma fala do Reginaldo, né? Muitas vezes as pessoas precisam de alguém que chegue com um espelho e trabalhe a autoestima, porque a competência, a trajetória, a inspiração, o legado, elas já construíram isso. Você falando isso, a gente teve no início do ano, todo ano, e aí já vou deixar como dica para vocês se inspirarem, vocês que estão aí assistindo a gente. Ano passado, para mim e para a Dani, nesse movimento de empreender, foi um ano muito intenso. Foi um ano de virada de chave, de muitas aberturas de portas, de muitas conexões, e isso é excelente. Porém, achar o equilíbrio entre trabalhe duro, vai lá, faz o que tem que fazer, dá seu sangue. Eu e a Dani, a gente está toda tatuada com os nossos mantras de empreendedorismo. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço que está escrito: só vive o propósito quem suporta o processo. E o processo não é fácil. E a Dani tem outra ali, que a vida tende a dar certo, né, para a positividade ficar na cabeça, mas a outra que acho que combina mais com essa é a que fala: tenho medos bobos e coragens absurdas, que é muito perfil de quem empreende. A gente rodou de 2020, não sei o que a gente conheceu para cá, 2016 para cá, nesse trabalho que a gente tem feito, mais de 15 estados brasileiros. E nós conhecemos muitas mulheres de perfis diferentes, de níveis de desenvolvimento diferentes, com acesso a oportunidades diferentes. E aí, esse ano, a gente teve um insight, fazendo uma análise de todo o trabalho e impacto que a gente gerou. Então, a gente fez umas contas, nós já impactamos mais de 10 mil mulheres através das diversas ações de inspiração que a gente realizou, principalmente na pandemia, quando a gente saiu fazendo tudo o que a gente podia. Mas uma coisa se repete. A 3B, ela tem um programa de aceleração que trabalha dores de gestão. Que quando a gente foi estudar o nosso mercado, os problemas que a gente resolvia, a gente entendeu que o fator que mais fecha empresas no Brasil é a falta de gestão. E quando a gente fala de micro e pequenas empreendedoras, a gente fala de uma falta de acreditar que pode gerir de forma correta um negócio. Então, a gente achava que o maior problema eram as dores de gestão. Não é a mentalidade. O maior problema dos fechamentos de negócios de mulheres é a mentalidade, porque isso estoura no financeiro, estoura num processo de vendas que não é trabalhado, estoura num marketing que não é feito,
porque essa mulher não tem acesso a um conteúdo. Conteúdo de gestão no YouTube tem 350, mas se essa mulher consiga ter a disciplina, uma mulher que não tem identificação digital, né, que usa o celular ali para fazer um post no Instagram e conversar e atender pelo WhatsApp. Essa é a realidade das mulheres que a gente atendeu até o presente momento. Existe uma dificuldade. Aí vai buscar ajuda ali em casa, fala com o filho. Ajuda a mãe a postar aqui um negócio no Facebook, no Instagram. Ninguém tem uma paciência para poder falar assim, senta aqui, eu vou te ensinar. Você clica aqui, você pega aqui, você seleciona aqui. Entendeu? Não entendi. Então faz. Não, já esqueci. Ensina uma segunda, ensina uma terceira. Até a pessoa pegar o hábito de desenvolvimento. Então, o contexto vai amassando, massacrando, e essa mulher fala, não, esse negócio de celular não é para mim. Esse negócio de aprender gestão financeira, fluxo de caixa, não. Eu só vendo um bolo aqui em casa mesmo. Eu só faço. Então, não, eu tenho uma lojinha, eu faço um negocinho, eu vendo um bolinho, a gente fala em todo o programa de aceleração. Aborta unha da vida, não tem nada. Se você vende bolo na sua casa para a vizinha, você é empresária. Desde o primeiro dia a gente traz isso. Você é empresária. Pode estar no processo de desenvolvimento, de não ter os seus departamentos separados, mas pensa, você vende algo para alguém e tem alguém que compra. Isso configura negócio. Então você já está gerindo um negócio. Bem ou mal, da forma mais adequado, da forma como você está dando conta agora, você já está gerindo. Então, a gente existe para agora organizar isso. E o mais difícil não é ensinar elas o conteúdo, não é ajudá-las a ter autonomia, é fazer com que elas acreditem que elas dão conta. Só que, cara, como é que você não vai dar conta de uma empresa que tem ali marketing, vendas, produção, compras? Você dá conta da sua vida, mulher. Onde você é mãe, esposa, estudante, gerencia uma casa, cuida de tudo muitas vezes sozinha. Então, durante os programas, a gente vai trabalhando isso, porque hoje a dor maior é essa. Falta de autoestima, mentalidade. E aí, a gente, só trazendo essa fala de Thay, as mulheres, a grande maioria delas, elas começam a empreender por necessidade. Sim. E, tipo, não é por, olha que legal, olha que estratégico, entendi esse mercado. Não, é a necessidade. Como a gente viu que o empreendedorismo cresceu absurdamente durante a pandemia, porque essas mulheres, muitas delas trabalhavam e foram as primeiras a perderem o trabalho, porque elas tiveram que ficar em casa, cuidando da família, dos filhos, das pessoas que adoeceram ao lado dela, porque foi esse o grande papel. E aí, aquele financeiro que ela perdeu, ela precisava reaver de alguma forma, e aí elas foram empreender por necessidade. E aí, quando a gente olha para essas mulheres que empreenderam por necessidade, a gente percebe que não, como é que elas vão ter conhecimento de gestão? Como é? Tipo, ela fez psicologia, em algum momento ela foi aprender gestão, porque ela entendeu o mundo do empreendedorismo aprendendo. Mas em outras mulheres que começaram a empreender sem esse apoio de aprendizado, né? Como é que, de repente, elas iam se tornar gestoras de algo e olhar para um negócio se elas nem sabiam que aquilo ali era um negócio, porque elas estavam empreendendo por necessidade. E além de iniciar mais essa função na vida delas, mais essas atividades, continuavam as outras. Elas eram mães, eram donas de casa, eram esposas, né? Eram vós e tias e por aí vai. Então, assim, mais uma forma, né? mais uma não consigo lembrar a palavra agora, tá? Mais uma tarefa, pronto. Mais uma tarefa na vida delas, sem elas se prepararem para aquilo. E aí a gente vem trazer justamente essa preparação, apoiando elas nessa área de gestão, para que sim elas consigam realmente mudar essa, né, ligar a chave assim e mudar essa mentalidade para empresárias. Eu acho interessante isso, né? Porque assim, desde que eu comecei a empreender, isso lá atrás, a gente começa de baixo, a gente realmente não sabe nada. Não tem escola que ensine, não tem faculdade que ensine, não tem nada. E por mais que você escute alguém falar, tem coisas que você vai passar no dia a dia e vai aprender. Eu sempre digo que a gente troca os 2 pneus do carro com o carro andando. Não é nem trocar um só, a gente troca os 2 pneus do carro, anda com 2 rodas, vai trocando lá alguém pela janela. Por quê? Porque é assim. Então, o que é o grande fortalecimento que o empreendedor tem que ter? Inteligência emocional. Para mim, inteligência emocional
é talvez o fator mais fundamental. Por quê? Porque você vai tomar porrada mesmo e vai ter que passar por isso e vai 4, 5 pratos ao mesmo tempo e tudo vai acontecer e ainda você leva uma bronca do marido, no caso da mulher, ou eu levo uma bronca, eu levei algumas broncas na minha vida. Né? Sim. Como é que você tem um funcionário que ganha mais que você? Como é que você paga ele e não tira dinheiro para você? Real. Tudo isso a gente passa. Tudo isso a gente passa. Então, a inteligência Eu emocional... agradeço todo dia, porque assim, eu sou formada em psicologia. Então, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu me formei em psicologia e passei no concurso de parada de educação. Depois que eu vim para o mundo das startups, que eu entendi o que Deus queria. Qual era a mensagem? Era para a própria manutenção e para a manutenção dos meus. Eu não atendo em clínica, mas minha vida é animada, né, Dani? A sócia agradece bastante. Ainda estou no meu processo de evolução na inteligência emocional. Faço terapia para ajudar nesse processo. Mas tem dias que eu realmente não sou a pessoa mais equilibrada do mundo. Mas não tem momentos que você não consegue. Eu brinquei nesse negócio do PPTO lá, no início do programa, né? Mas é verdade, teve uma época na minha vida, eu estava tão de saco cheio que eu fiz um cartão escrito PPTO. E os caras me perguntaram, que cargo é esse? Pau para toda a obra, gente. Eu faço tudo. No cartão. Eu escrevi no meu cartão. E todo mundo disse assim, porra, mas o que é isso, Reginaldo? Que sigla é isso aí que você tem de cargo? Eu digo assim, não, é um belo e bom português. Pau para toda a obra. Por quê? Porque se tiver que servir café, eu vou servir. Se tiver que fazer um remendo aqui no tijolo, eu vou fazer. E eu tenho que estar, minha cabeça tem que estar preparada para que eu sou um cara multitarefa, vou ter que fazer tudo até que eu consiga achar a mina de ouro, pelo menos para eu contratar mais um, mais outro, e tirando carga dos ombros, ombros. E essa carga, na verdade, no fundo, ela nunca sai, porque você mesmo como dono, todo mundo sai para casa e vai dormir tranquilo. Você fica pensando assim, puta, amanhã tem que pagar as coisas, amanhã tem que fazer as coisas. E, como é que eu faço? Né? Ai, que saudade de uma CLT de vez em quando. Não, mas não se preocupe. Quando você empreender, você vai ser dono da sua vida. Você não tem ninguém te mandando. Falam que a gente vai ser dono, só esquecem de falar que a gente é nosso chefe, que a gente não tem décimo, que se a gente adoecer, o nosso chefe, que somos nós mesmos, não pode liberar a gente doente, porque não tem atestado. Eu pego meu atestado, eu dou para quem? Ainda que a gente aqui empreendendo tem sorte. Eu agradeço todos os dias a Deus. Todos os dias, porque eu tenho uma sócia, porque nós somos de habilidades completamente diferentes que se unem e se juntam e viram uma potência. Então, essa é uma coisa que a gente sempre recebeu muito feedback, porque os nossos perfis é muito engraçado. Eu e a Dani, ela é água e eu sou óleo. Só que a gente aprendeu a viver no mesmo copinho, entendeu? Tá ali separadinho, cada um com seu rolê, mas eu aprendi do rolê dela, ela aprendeu do meu rolê. Então, se eu faltar, não é o que ela gosta. Por exemplo, Dani gosta de número, computador, gente, de vez em quando. Ela adora as coisinhas internas, operacionais. Eu gosto de gente. Olha que lindo, né? Maravilhoso. Quando eu falto, ela vai falar com as pessoas, ela atende, ela faz palestra, ela vai para o evento, se prepara e vai. E faz isso com excelência, porque, né, ela tem essa habilidade. Quando eu preciso fazer planilha, eu vou gritando, vou chorando, mas eu aprendi a fazer, né? Então, existem esses desafios também da gente entender que você, no começo, você tem que dar conta de tudo. É bem, é mal. Fazer o que precisa ser feito. Só vive o propósito, quem suporta o processo. Mas se conecta, pô. Busque as outras pessoas diferentes. Peça ajuda. A gente não tem mais essa, sabe? Ei, acordei, taquicardia, crise de ansiedade. Dá para segurar as pontas aí hoje? Dá para segurar, sobe da minha frente, vai cuidar, porque eu não quero ninguém que tá com taquicardia aqui trabalhando, fazendo as coisas. Então, respira e é sobre você. Então, a gente chegou num patamar hoje que eu tenho muito orgulho, que é um patamar de autocuidado, de cuidado mútuo entre a gente,
E Isso é um patamar, importante. sobretudo, que preza pela saúde mental. 2023, a gente trabalhou 12 horas, 15 horas por dia, na maioria dos dias. Esse ano, a gente estabeleceu semana de trabalho de 4 dias. Eu trabalho de terça a sexta, de segunda a quinta. Segunda eu seguro, segunda ela segura, sexta eu seguro, entendeu? Esse ano, a gente estabeleceu que a empresa vai pagar para a gente o plano de saúde, o acompanhamento, o autocuidado. Se não tiver empreendedor saudável, não tem empresa escalável. Ponto. E acabou. Primeiro é sobre a gente. Olha, eu trabalhei muito tempo com liderança humanizada, né? E a gente sempre falava que hoje um dos grandes diferenciais do líder é ele trabalhar de forma humanizada. Diferenciais. E isso não é para ser diferencial. Isso está na essência. Você ter essa preocupação com o seu próximo, você ter essa preocupação com as pessoas, porque não existe empresa, não existe cliente, não existe negócio sem pessoas. Não existe. Não existe líder sem pessoas. Como é que um líder vai liderar máquinas? Né? Não existe. Então, esse processo hoje que a gente tem de ver que o líder humanizado é o diferencial, é assim. Porque, infelizmente, hoje você fazer o que é para ser feito está te deixando diferenciado. Né? Então, vocês veem, muito bacana essa questão de vocês de já começarem a colocar isso dentro do empreendedorismo de vocês, da preocupação com o próximo, dessa conexão, porque é exatamente isso. Quando a gente falou muito aqui de uma temporada sobre a formação dos negócios, sobre a sociedade, né, que é literalmente um casamento. A sociedade é literalmente um casamento. A gente tem até aliança, olha. A minha tá guardada, mas a gente tem. Olha aí, ó. Aí, ó, fortalecendo a ideia, né? Mas, gente, a gente brinca que é realmente um casamento. Mas é mais que um casamento, A gente é muito brinca, mais. não tem nada de brincadeira nisso. Eu convivo com a Daniela muito mais do que com os meus relacionamentos dentro de casa. A sorte é que a gente aprendeu a brigar, coisa que todo casal de verdade devia aprender a fazer, entendeu? A brigar e resolver os problemas. Então, tipo, eu falo para elas, é um casamento, não é? A gente brinca, é um casamento diferente, mas é um casamento, se Deus quiser, próspero e abundante para a vida toda, né, amigas? Vai ser sim. Eu só vejo vocês se movimentarem, adoro o movimento de vocês, eu acompanho sempre. A conexão muito forte, né? E é isso que a Thay falou sobre a mentalidade. Realmente, vamos dizer assim, é um dos maiores pontos que deve ser trabalhado dentro de um negócio de empreendedorismo, a mentalidade. E eu gosto muito desse ponto aí. E hoje, os negócios, mesmo por necessidade, como a gente viu, como a Dani falou, de surgirem, né? E grandes negócios, mas a mentalidade da gente, vou falar assim no sentido do nosso país, do brasileiro em si, está tão ainda precisando dessa modelagem, né? Desse levantamento, que infelizmente os novos já começam de forma travada, né? Já começam com aquela cultura atrás, né? Então é muito interessante, é muito bacana essa preocupação de vocês nesse ponto de trabalho da mentalidade. É muito importante. Parabéns mesmo. Muito bacana. Obrigada. Vou fazer uma pergunta. Vocês lidam com o empreendedorismo feminino de todos os jeitos, né? Daquele menorzinho até um qualquer que tenha qualquer tamanho, tecnologia e tudo. Quais são os pontos de maior dificuldade? Tirando toda a questão de ser mulher, quais são os pontos que eles têm dificuldade? Que esses empreendedores têm dificuldade. A gestão é um ponto comum, né? Por quê? Porque gestão comum para pequena, para média, para grande, para todas. Mas assim, no geral, é autoestima, é confiança, sei lá, tomar os sustos e dizer assim, puta, peguei o caminho errado. Não deveria ter feito. O que é? O que vocês trabalham mais nesse pessoal? Essa resposta, Reginaldo. Eu vou sair um pouco da caixa, assim, dessa resposta, porque eu vou trazer aqui para a pauta algo que as pessoas identificam. Acontece corriqueiramente, mas identifica um pouco. Então, eu e Dani, a gente fala que nós fazemos parte de 2 mundos, que é o mundo das mulheres na tecnologia e inovação. Esse é um mundo muito específico, é um mundo que tem um dicionário próprio. Eu, como psicóloga, Dani, que vem da área comercial, foi toda uma outra faculdade para aprender o Startupês, né? Tudo é em inglês, são siglas. E assim, você aprende Startupês, aí depois você vai estudar investimento. É outra faculdade. Então, gestão é uma coisa, startup é outra coisa, investimento é outra coisa. Cada passo que você vai dar é uma outra faculdade.
Então, esse é o mundo. E a gente também está dentro do mundo das mulheres empreendedoras, que tem esse perfil, as micro e pequenas empreendedoras, não têm acesso. Então, qual é a nossa missão? Se a gente precisar desenhar, se nutrir aqui, para poder alimentar ali, democratizar o acesso, desmistificar a linguagem e levar aquilo que a gente, né, aprende, troca aqui, para dar acesso às micro e pequenas empreendedoras. Só que quando você pensa, a gente tem mulheres empreendedoras dentro dos dois mundos. E hoje, uma conexão que não é feita a essas mulheres que são empreendedoras, elas têm muito dessa energia, elas têm muito de eu sei fazer, eu sei entregar, elas têm competência técnica no serviço e elas sabem defender o que elas fazem. Seja um bolo, seja um artesanato, existe aquele tesão na entrega. Sim. E quando a gente vai para o mundo da tecnologia, dos softwares, do desenvolvimento, da inovação, a gente tem uma competência técnica que está ali no backstage, né, porque fica escondidinha, mas as pessoas ainda têm muita dificuldade em fazer negócio. Então, eu falo assim, todo dev que é fodástico e que desenvolve coisas boas tem que achar uma pessoa da área de negócio que saiba vender aquilo que ele faz. Essa é a conexão perfeita. E essa conexão, muitas vezes, está aqui, ó. Só que esses dois mundos não se misturam. Você definiu a minha primeira empresa. Nós éramos em 3 sócios, 3 técnicos, 3 caras que adoravam passar pizza debaixo da porta, que a gente resolvia qualquer problema no mundo, né? Mas a gente tinha que vender. E aí, quem foi o cara que foi lá? Eu tenho uma apresentação que eu fiz uma vez de 1 hora, contando toda a minha dificuldade de passar do mundo técnico, que eu tinha 100% de domínio, para o mundo comercial das vendas. Mas não tenho nenhuma dúvida hoje, olhando para trás, que foi a decisão mais acertada da minha vida. Por quê? Porque isso fez com que a roda girasse, que as coisas acontecessem. Entendi que o produto perfeito não é o que vai girar a empresa. O que vai girar são as vendas, mesmo que o produto esteja imperfeito ainda. Olha que frase linda. Que coisa linda. As mulheres, vamos colocar essas, vamos fazer uma postagem com essa frase, Tayane Belchior. Não, e na verdade, quando a gente está falando de tecnologia, a gente nem vende produto, a gente vende confiança. As pessoas acreditam no Reginaldo, que depois está com a cabeça a prêmio se não der certo, mas elas não conseguiram nem palpar o produto, porque não é nada palpável muitas vezes. Então, quem vai vender tecnologia é pura venda de confiança. E eu passei por essa transição, e eu conto essa história, que foi a mais difícil da minha vida. Porque eu tinha 100% de domínio, eu era um técnico fodástico desses, assim, que ia lá e fazia, tinha que fazer, beleza, deixa comigo. Cansei de sentar na mesa do funcionário, às vezes ele dizia assim, não consigo fazer, espera um pouquinho. Pegava, sentava, fazia, tá aqui, tá feito. O que você não estava conseguindo fazer? Por que você não perguntou? E sair desse lugar de domínio para ir para um lugar sem domínio é uma tristeza, porque a gente esquece que para vender a gente precisa combinar com uma pessoa do outro lado da mesa, que é o cliente, né? Exatamente. Então, eu acho assim, todo negócio. Eu hoje sou um defensor de vender. Vender. Vai atrás. Busca um cliente amigo. Faz qualquer coisa. A mola-chave. Busca a tua venda. Então, eu aprendi a buscar clientes amigos. Eu tinha produtos para vender, e ela chegava com um cara e dizia assim, cara, eu não tenho produto, eu não tenho nada, mas eu tenho uma ideia muito legal, que eu tenho certeza que vai servir para você. O que você precisa? Assim. Eu faço. Me pago o custo, eu tenho o produto, depois vou vender isso em outros lugares, para outros clientes. Mas eu fiz 20 produtos assim. Que massa! Teve um que eu botei assim, só no menuzinho da tela eu botei assim, televendas. Depois de uns 5 anos eu contei a história para ele, né? Eu não tinha absolutamente nada do produto. E eu fui construindo com ele na conversa, voltei para casa, quase me matei para todo mundo, para a gente fazer, os 3 sócios, pau, pizza, pão com queijo, entregamos para o cara, virou um produto e virou um case de livro, hoje que está na ESPM, está lá a minha empresa, o meu nome. Olha aí. Entendeu? Eu estou tendo um déjà vu aqui, porque a gente costuma dizer que é assim, né? Eu sou a pessoa, a criativa, isso e aquilo. Então, eu chego para a Daniela e falo assim, amiga, eu tive uma ideia. Eu quero dominar o mundo e ir para
né, fazer um programa, um evento, uma coisa assim, e lá. E aí a Dani pede e fala assim, entendi, calma. Ela vai para a planilha, ela fala, ó, tudo isso que você quer aí, o que a gente consegue é isso aqui para começar e dando cada passo. Mas eu queria sim. Ela fala, mas dá sim. É começar com um começo, que é o que a gente tem perna, cacife, entrega, dinheiro. Beleza, ano que vem fica maior, ano que vem fica maior. Eu falo, tá bom, chefe. Mas são coisas que a gente tem que aprender, nossos produtos melhoram, e por isso que existe a evolução contínua. Uhum. Mas a gente é perfeccionista, e principalmente quando a gente tem esse domínio técnico, né? A gente cria as nossas verdades. Isso só vai funcionar se for assim. Eu lembro até hoje, veio um cliente para mim assim, Ginaldo, você pode botar um botão de apertar nessa tela? Eu disse assim, só me diz para que você quer esse botão de apertar. Não, porque o meu cliente quer isso. Eu digo assim, o cliente não quer nada, você que quer esse enfeite, pare, isso não vai te trazer dinheiro nenhum, não vai te trazer resultado. E eu era bem assim com os clientes. Eu acho que por isso que eu ganhava confiança, porque eu quebrava essas coisas, porque eu fui aprendendo que tinha que ser assim. E realmente a gente tem que sair. E já uma pessoa que faz um bolo, ela já experimenta o bolo, fez uma vez, sai a segunda vez. Parece que tudo isso é fácil, já nasceu o bolo para ser vendido, né? Quanto menor é o negócio, mais o objetivo da venda já está explícito na pessoa. Eu preciso fazer isso aqui, vou fazer um bordado, vou fazer um crochê, vou fazer um... Eu tenho que vender. Exatamente. Então é legal. E a gente tem, inclusive, gestão de vendas na nossa aceleração, justamente por conta dessa necessidade. A aceleração ela tem um desenho que é um caminho que a gente precisa que essas mulheres entendam. Então, a gente sempre começa trabalhando essa questão do autoconhecimento, então fortalecendo a empresária, né, a empreendedora que está ali, e aí depois a gente vai trabalhando o crescimento do negócio até chegar na questão de planejamento estratégico. Então, uma coisa, por exemplo, quando você trouxe da dificuldade, eu acho muito que eu enxergo também, que é uma das ferramentas que a gente trouxe para a aceleração, é essa questão de planejar. Né? Como eu falei, as mulheres iniciam por necessidade, e muitas vezes não é só a mulher, né? Várias pessoas, mas a gente se perde no mundo, por quê? Porque nós não temos também uma educação que trabalha essa questão do planejamento, deixa a vida me levar, a vida leva eu, são poucas as pessoas que planejam realmente sua vida, e aí quando você olha para isso, para o empreendedorismo, você vê que são poucas as pessoas que planejam o seu negócio, né? No máximo tem uma... Abrem as portas e deixa aí. Se vier, bem. Se não vier, amanhã estou aqui de novo. Pois é, exato. E aí, quando a gente. E é uma das grandes dificuldades quando a gente fala da aceleração, essa questão de planejamento, porque a ideia de planejamento é que parece que eu estou planejando, escrevendo algo que ela tem que acontecer exatamente como eu planejei, absoluta, eu não posso mexer em nada, não posso. E aí a gente traz justamente até quebrando isso, olha, é flexível. Se daqui a 3 meses não aconteceu o que você planejou, você vai olhar, vai entender o que foi que não, né, não deu de acordo com o que você tinha planejado e vai trabalhando, você vai entendendo e vai alterando e vai mexendo nos processos e vai fortalecendo dentro de você que você é capaz, mesmo que aquilo ali não saiu exatamente como você queria, né? E aí veio o perfeccionismo, mas muita coisa aconteceu sim, né? Evoluiu. Então, isso a gente entende muito no nosso dia a dia, Itai. A gente está sempre planejando a empresa. Esse começo de ano a gente já fez os nossos planejamentos do ano, os OKRs, KPIs, todas essas siglas aí que a gente tem de planejamento, a gente realizou. E aí a gente vai olhando, vai flexibilizando. Olha, não deu certo, a gente tinha um evento que a gente queria que acontecesse em março. A gente parou e fez, não vai rolar. As empresas, a gente não está conseguindo isso, não está mexendo, aquilo ali não está dando certo. Vamos fazer o seguinte, vamos adiar, jogamos para maio. E ótimo, está dando muito melhor a gente ter ampliado, né, ter adiado o evento do que se a gente tivesse acontecido em março. Está acontecendo muito mais aberturas de portas para ele acontecer um grande evento em maio, de que a gente se acabar para fazer um evento em março e a gente ia entregar, ok, a gente ia entregar, mas a gente ia entregar realmente, lascada, né, como a gente tem no Nordeste. A saúde mental em frangalhos. Mas isso que você falou é verdade. O planejamento não é um negócio que está escrito no ferro e que você precisa seguir. Não, ele é um norte para você seguir. Isso.
Exatamente. E é importante até para você aprender, né? Dizer assim, putz, eu achei que isso aqui eu ia fazer em 3 meses. Pô, por que eu não fiz? Pensa um pouquinho, porque pode ser que você estava errado, não no que você fez, mas naquilo que você tinha visão no dia que você planejou 3 meses. Talvez já era 5. Só que a tua ansiedade trouxe para 3 meses, né? É a mesma coisa que eu falava de metas de vendas. Eu nunca tive metas de vendas doidas dentro do mês. Não, até o dia 31 tem que vender tanto. Às vezes o meu vendedor dizia assim, cara, cheguei lá e o cara não me atendeu direito porque, sei lá, faleceu um parente dele, não estava muito bem. Então, disse assim, cara, deixa, é o tempo dele, a gente tem que respeitar também pessoas. Então, nada pode estar escrito muito a ferro e fogo. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente esquece que tem pessoas por trás disso tudo e a gente tem que respeitar. Como a gente tem o nosso dia mal, né? As outras pessoas também têm o dia mal. E a gente tem que saber, às vezes até para conversar com elas e para tirar um melhor proveito, eu estar no dia bom e ela também estar no dia bom. Então, putz, se é para adiar um dia, se é para adiar 2 dias, se é para adiar uma semana, que seja para melhor. Perfeito, é isso. Essa questão da... Bate mais uma vez com aquilo que a Thay falou, né? Da mentalidade. Né? Essa mentalidade de planejamento, né? Eu sou contador e a gente se depara muito com essas situações dos pequenos negócios. E a gente tenta fazer um trabalho justamente diferenciado, que é para ser o trabalho executado dessa forma, de falar com o empreendedor, de falar com o dono do negócio, de mostrar que é assim que se faz. Mas muitos ouvem, outros fingem que ouvem, e outros nem para ouvir param, né? Então, é justamente voltando naquele ponto, né? Da mentalidade, né? Meninas, dando uma mudada aqui, né? Mudada não, fortalecendo tudo isso, né? Da questão das empresas, da gente estar preparado, trabalhando nesse ponto, cada vez... Eu apertei um negócio aqui sem querer, deixa eu só voltar aqui. O bom do ao vivo é isso, né? Cadê? Deixa eu voltar... Pronto. Ainda bem que você não está com a unha suja, senão eu tinha visto agora. Não, isso aí, ó, jiu-jiteiro não tem não, porque a unha é cortada no tronco, viu? Tronco. Olha, eu queria que vocês falassem uma experiência incrível que vocês viveram, de um grande evento que existe aí, né, que a gente sabe que é o Web Summit Portugal, que acontece em Portugal, que é um dos meus objetivos, participar um dia, né? Eu vi um dos posts, acho que foi do Datai, falando do planejamento que fizeram, entra nisso aí, né? Que pensava que estava pronta para ir em tal período, mas depois disseram, não vai dar. Acho que foi a Dani, não foi, Thay? Disse, não dá para ir agora não, Thay. Vai ter que esperar agora, vamos ter que se preparar. Então, assim, fala um pouquinho do que foi isso para vocês, o que é que isso trouxe para fortalecer ainda mais o 3B delas aí, nessas ações que vocês vêm realizando aí com tanta excelência. Então, a gente... Oi. Não, pode falar, amiga. Então, tá bom, vamos lá. O Web Summit também foi um grande sonho nosso, né? Em 2022, a gente queria muito participar, mas a gente entendeu que não era ainda o momento. E aí, em 2023, em janeiro de 2023, a gente planejou a nossa participação no Web Summit. E aí foi muito legal porque a gente planejou 3 metas. A gente tinha a meta menor e a meta master, né? Então, a meta menor era a gente ir para o evento como uma participante, né? Chegar lá e ver acontecer e tal. A segunda meta era a gente estar entre as startups do evento, então a gente poder expor a nossa empresa lá dentro, né? Entre as startups participantes. E a terceira meta master era a gente levar nossas mães para viajar junto com a gente, fazer uma viagem em família. E aí a gente organizou toda essa questão, a gente fez o planejamento financeiro para entender cada uma dessas etapas. E aí a gente, já em fevereiro, a gente submeteu, quando abriu, a gente submeteu a inscrição para participar do programa deles de startup. Nós passamos, nós fizemos a entrevista, né? Fomos selecionadas para a entrevista, fizemos a entrevista, foi o primeiro pitch em inglês que a gente fez. Uma amiga nossa, que hoje é nossa gestora de inovação, ajudou a gente nisso e a gente conseguiu e fez o pitch e passamos, fomos selecionadas para expor no Web Summit. Então, aí foi uma loucura para correr atrás de grana mesmo, de a gente fazer o negócio acontecer para estar lá, porque é tudo pago, né? Então, participar é pago. Tudo em euro, né, querida? Não é só pago, é pago em euro. É em euro.
Eu falei num capítulo de internacionalização do Startup, eu disse assim, a gente quando quer exportar, né, a gente sempre pensa que a gente vai ganhar em euro, mas primeiro a gente gasta em euro. Uhum. Exatamente. E aí a gente foi no meio do ano, a gente sempre com essa meta, e a gente conseguiu realmente levantar, né? A gente passou, como o Thay disse, né? A gente passou por algumas questões de o que a gente. O ano passado eu não estava full time para a empresa, eu estava part-time, justamente por essas questões, né? Para poder o financeiro estar focado no investimento que a gente queria fazer. Então, esse planejamento ele trouxe tudo isso para que a gente conseguisse. E sim, a gente participou do Web Summit, nós fomos a única startup paraibana feminina a expor no Web Summit, né? Nós tivemos um dia lá de exposição, né? No evento, participamos lá do evento. Fizemos um pitch, Thay fez um pitch no palco do Web Summit, num showcase lá, então a gente conseguiu, né, apresentar a 3B ali. Morri! Olha que a minha inteligência emocional é boa para pitch, porque eu treino bem a comunicação e eu sou boa de improviso, mas em inglês, queridos, em inglês... Foi complexo, mas eu dei conta. Olha, eu bati muitas palminhas para mim mesmo. Dei umas travadas, mas saiu. O site falou, abriu porta comercial, missão cumprida, sabe? Pois É isso aí. Exatamente, é isso que é valeu. importante no final das E contas. ainda saiu com o selo de startup de impacto social do Web Summit, tá bom, queridos? Que bom, parabéns para você. Super feliz. Foi um grande evento. A gente não bateu a meta marcha e não foi por nós, porque nossas mães não quiseram ir. No final das contas, graças a Deus, elas morgaram, mas a gente realizou outros sonhos pessoais, né? A gente viajou, fez outras viagens, além de Lisboa, né? Ficamos em Lisboa, visitamos outras cidades em Portugal, mas fomos para a França, a Thay foi para a Suécia. Então, a gente realizou outras conquistas além do profissional. E foi um evento que está abrindo portas, já está gerando negócios para a gente, porque a gente foi com o objetivo de se mostrar, gerar negócios, e a gente já está fechando algumas negociações aí com parceiros internacionais. Então, vocês vão falar, a 3B agora não vai estar só no Nordeste, no Brasil, vai estar no mundo! Isso aí, mérito exclusivo de vocês. Quem não vai, quem não arrisca, quem não tem retorno, né? Não, eu acho que é isso mesmo. O desafio é arriscar sempre. Olha, a gente já viu aí, né, um pouquinho dos projetos aí que é 3B, né, que já tem para esse ano de 2024, né? Essa ligação que vocês criaram, né? Colher esses frutos que vocês plantaram, né? E assim, Reginaldo, a gente tinha que ter combinado com elas, porque são duas. Então, geralmente tem 1 hora de duração. Então, era para ser no mínimo aí 2 horas, né? Então. Mas elas voltam. A gente convida quando elas. A gente volta, com certeza, com o maior prazer. Então, já estão, não é convidadas, não, estão intimadas já, né? A gente é bem assim, tranquilo, estão intimadas a voltar. Então, eu só queria que vocês. Tem muita coisa para a gente ouvir de vocês ainda, mas fala um pouquinho para a gente poder fazer o nosso encerramento aqui. Sei que o pessoal do outro lado já ficou, não, peraí, mas vamos voltar. Fala um pouquinho dos projetos para 2024, né? Como é que o pessoal pode... na descrição do nosso vídeo aqui, pessoal, vai ficar todos os conteúdos, informações das redes sociais, das meninas, para vocês poderem estar em contato com as meninas, né? E eu queria que vocês falassem para 2024 aí, o que é que vocês estão fazendo aí de ação, os planejamentos de vocês aí, para o pessoal conhecer um pouquinho mais e, desde já, agradecer de coração. Primeiro, a Reginaldo, por ter trazido vocês, ter feito esse convite, né? Para trazer vocês aqui. Incrível. Sou eu juntando Paraíba e Paraíba. Olha, eu presente, né? Então, espero que a gente possa se conhecer. A gente está perto longe, né? Então, já tem data, vou fazer um convite aqui oficial agora. Né? Então, obrigado. Mas vou fechar aqui, né, essa participação maravilhosa. Estamos aqui super disponíveis para outros bate-papos, né? Convidar todo mundo que está assistindo a gente a conhecer um pouco mais do 3B nas nossas redes sociais. Mas o convite oficial é dia 4 e 5 de maio, em João Pessoa, na Paraíba, acontece o Empreender Verbo Feminino. É uma imersão que vai trazer conteúdo sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia,
né, de uma forma democratizada, que para mulheres que são micro e pequenas empreendedoras, para mulheres que querem empreender, pequenas, médias, grandes empresas, vão aproveitar muito do conteúdo, serão mais de 25 palestrantes em 2 dias do evento, mas que também vamos reunir aí família, vai ter espaço infantil para a criançada, seu filho pode ir, e lazer, né? A gente vai ter algumas atrações culturais para a mulherada, porque mês das mães, a gente merece esse presente. Então, é um evento que está sendo realizado com muito carinho, e eu vou chamar aqui todas as mulheres. O evento é de empreendedorismo feminino, mas homens são bem-vindos, tá bom? Dentro do nosso evento. E, sobretudo, parceiros. Quer mudar essa contextualização de falta de inclusão, diversidade para você que é empresário, que tem, né, um negócio e quer mostrar que você está interessado em fazer diferença? Fala comigo aqui na 3B, que vai ter um lugar para você como parceiro no nosso evento, porque quando você investe, quando você coloca ali o nome da sua empresa nesse tipo de movimento, com certeza o reconhecimento vem e as portas abrem, para que essa mentalidade comece a mudar dentro do seu próprio contexto. Então, fala comigo, venham para o evento, sejam parceiros do evento, que vai ser massa, topzera, viu? Um beijo! Coisa Mais linda, é planos para isso, 2024 aí? Mais planos, sim, mais planos. A gente foi ao Web Summit o ano passado, esse ano nós queremos levar as mulheres para irem para o Web Summit com a gente. Então, logo mais a gente vai estar falando aí sobre a missão Mulheres Empreendedoras no Web Summit, aí que nós estamos tomando à frente, porque a gente entendeu como era o evento e agora a gente quer levar essas mulheres e apresentar esse evento gigantesco e que é possível, sim, para todas nós. Então, logo mais a gente fala. E a 3B está chegando agora em São Paulo, então a gente está com a nossa aceleração iniciando em São Paulo. Então, você que está em São Paulo, segue a gente. A gente já inicia na próxima semana 2 primeiras turmas, uma em Santa Amaro, outra em Cachoeirinha, mas serão 10 turmas ao longo do ano. E se você está em São Paulo, segue nossas redes, porque a gente está sempre falando das aberturas das inscrições dessas turmas em São Paulo. Então, vai participar. Que legal, gente. Bem, a Dani eu acompanhei viajando, né? No Web Summit. Eu adorei acompanhar ela, porque eu gosto de ver vocês que vocês se divertem com o que vocês fazem. Eu acho que esse talvez é uma essência que todo mundo deveria ter, né? Dia bom, dia ruim, a gente tem que se divertir com aquilo que a gente está fazendo e tá de bem. Então, eu sempre vejo vocês assim, gosto disso, e por isso que eu lembrei de vocês aqui para fazer o primeiro programa do Mês da Mulher. Que eu acho que é importantíssimo esse trabalho que vocês fazem. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vou tentar ir nesse evento. Ai, venha! Vai ser muito bem recebido! Olha aí, Glauber. Tá bem, já vou tentar. Na verdade, eu estou saindo de um evento, porque esse evento que eu estou fazendo aqui é dia 19, 20, 21 de abril. Ainda não sei qual é o tamanho das coisas que vão acontecer depois disso, mas eu vou tentar ir. Venha, será muito bem recebido aqui em João Pessoa. Vamos ver se eu consigo. E, gente, queria primeiro agradecer vocês. Olha, falei com a Dani. Não, já vamos. Tô dentro do podcast. E foi muito rápido isso. E realmente vocês foram a primeira lembrança que eu tive de trazer do empreendedorismo feminino para o Mês da Mulher. A gente já trouxe, na verdade, até agora a gente trouxe uma mulher só, a Natália. Que ela foi uma empreendedora que tinha um puta de um faturamento, faliu a empresa, hoje ela mora em Berlim e ela escreve sobre fracassos de startup. Importante, muito importante. E ela escreve com um romantismo que dá até vontade de fracassar para contar a história para ela. Porque ela consegue transformar aquela história de ódio da gente de ter fracassado, né, numa lição muito legal e coisa e tal. Então, foi um show aqui e a gente está tentando mesclar esse programa agora toda a vida com mulheres, homens, só que agora serão 4 seguidos de mulheres. Márcio, é só de você. Acompanharemos todos, né? Queria agradecer de coração. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, apesar de eu não conhecer a Thay, só conheço a Dani pessoalmente. Eu acho um absurdo. Maio tá aí, a gente vai resolver. Mas isso aí tem que a gente vai resolver já. Vai. Mas gosto de vocês, gosto do perfil de vocês como empreendedoras, como pessoas. Então, olha, vocês têm minha admiração. Obrigada, e obrigado por estarem aí.
A gente quer trazer todo mundo de volta que a gente está entrevistando numa mesa redonda um dia, fazer um programa aqui talvez de 2 horas, onde a gente vai trazer mais pessoas e nós vamos soltar as fofocas no ar. Vamos tá sim. Bom? Então tá bom. Querem fazer alguma consideração final aí, vocês? Só sigam a 3B Delas, @3B Delas, ou entre no nosso site 3bdelas.com.br. Então, na publicação depois no YouTube, eu vou botar todas as redes sociais de vocês, tá? Então, vai estar tudo lá. Quem assistir vai estar todas as redes lá. E vocês vão poder acompanhar essas duas figuras que são queridas pra caramba aí. E que estão ajudando esse empreendedorismo feminino que está abandonado e que precisa realmente do colo. Eu acho que elas têm um colo muito legal para dar para todo mundo e muita sabedoria, né? É uma coisa que eu sempre falo assim, a gente fala muito de inteligência, as pessoas são inteligentes, eu acho que não, acho que vocês têm uma sabedoria, vocês têm uma vivência muito legal. E isso, quando a gente passa, tem muito mais valor do que só teoria, né? Ler um livro é uma coisa, ver um filme é uma coisa, mas vivenciar aquilo que vocês vivem hoje e as melhorias que vocês estão criando, os impactos que vocês estão criando na vida das pessoas, né? Isso não tem preço. E não tem livro que ensine, não tem lugar nenhum que vá falar tudo o que se passa dentro de nós quando a gente muda a vida dos outros. Coisa linda. Coisa linda. Obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o Startup Pay com esse episódio incrível. Essas duas aí que abrilhantaram o nosso Startup Pay hoje. Gratidão de coração. Espero que em maio a gente possa se encontrar, né? Mas a gente possa se falar, marcar um call aí. Eu estou à disposição de vocês. Fico muito agradecido ao Reginaldo mais uma vez por essa incrível conexão, né? E obrigado. Então, antes de vocês saírem, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal. E olha aí, né? Viu aí, ó, esse incrível podcast de hoje. Pessoal, então, como eu gosto de falar, a gente se vê no nosso próximo Startup Pay. Valeu! Tchau, tchau para vocês. Abraço!